Minha esposa me traiu com vários caras, e quando a confrontei, ela jogou a culpa em mim. Aqui está, pessoal, sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem privada. Foi preciso muita coragem para admitir meus próprios erros nisso. Se eu me lembrar de alguma coisa que deixei de fora, atualizarei gradualmente, mas na maior parte está tudo aqui, com o melhor de meu conhecimento e memória. Portanto, esta grande postagem começa em julho, agosto de 2023. Fui enviado junto com o resto do meu batalhão para 29 Palms, Califórnia. Minha esposa, mulher de 21 anos, e eu, homem de 21 anos, nos conhecíamos há 13 anos, desde o ensino médio, e éramos melhores amigos antes de namorarmos por 2 dos 13 anos. Crescemos com cerca de 5 minutos de diferença, e, embora frequentássemos escolas diferentes, ela era da pública, e eu era de uma escola particular no extremo sul do Mississippi. Tínhamos muitos amigos em comum, então estávamos constantemente juntos por causa de nosso círculo social. Isso nos leva para janeiro de 2023. Ela e eu estávamos tendo alguns problemas conjugais na época. 1 ano e meio antes, eles se mudaram para meu posto de trabalho porque ela tinha nosso filho mais velho, e tínhamos nos casado recentemente. O primeiro mês foi ótimo, e então tudo pareceu mudar. Eu estava acostumado com a monotonia da vida e de ser pai. O tempo todo ela lutava contra a depressão pós-parto. No primeiro mês ela descobriu que estava grávida do nosso segundo filho. Fiquei assustado, para dizer o mínimo. Assim, com os dias e as semanas se passando, e durante a gravidez, eu fiquei dividido em ser um bom pai, marido e fuzileiro naval. Eu acordava, ia trabalhar, lidava com as coisas do trabalho, chegava em casa e imediatamente começava a limpar, e na maior parte, não todos, mas na maior parte do tempo preparava o jantar. À medida que a data do parto da nossa filha mais nova se aproximava, a atitude dela mudou. De repente, eu não estava fazendo o suficiente, e estávamos em constantes discussões acaloradas. Após o nascimento, sua atitude melhorou um pouco, mas não muito. Continuei fazendo o que achei que era mais do que suficiente até o momento em que saí. O lance dela era: prefiro me divorciar de você do que te trair. Bem, uma noite tivemos uma discussão tão acalorada que ela me disse que pensava em me trair, e isso realmente abriu meus olhos. Avancemos para cerca de 3 semanas antes da minha partida para a Califórnia. Ela mencionou que estava muito deprimida e queria voltar para casa e ver a família cerca de 9 dias antes de eu deixar o estado. A contragosto, concordei, pois pensei que era do interesse dela, e foi aí que eu deveria ter percebido o verdadeiro problema. Cerca de 10 dias depois, voltamos de uma operação no meio do deserto da Califórnia, e eu vou para o Clube Royals. Alguns de vocês saberão do que estou falando. Enquanto estou lá, ela me diz que tem algo para conversar comigo. Ela pede um casamento aberto, nada sexual, mas apenas ter alguém com quem passar um tempo que não seja o outro. Eu explodi de raiva a ponto de quase vomitar com o pedido dela. Quando eu digo não, ela dá uma volta de 180 graus. Ela diz que estava mais ou menos me informando sobre o que iria fazer, em vez de pedir minha permissão ou minha opinião. Então passa a não falar comigo pelo resto do dia. Ao longo das 3 semanas seguintes, ela basicamente parou de falar comigo. Quando conversávamos, era principalmente sobre aqui, Califórnia, ficando irritada comigo e ameaçando me entregar os papéis da separação quando eu voltasse para casa. Eu só conseguia ver meus filhos por 10 a 15 minutos por dia, pois era todo o tempo que ela queria que eu ligasse para ela. Devo acrescentar também que realmente comecei a fazer as pequenas coisas novamente em nosso relacionamento. Como mandar uma mensagem de bom dia para ela e perguntar como foi seu dia e tal. Sem sucesso, devo acrescentar. Bem, quando ela ia para a cama, ela conversava comigo para que eu pudesse dizer boa noite aos meus filhos, e perguntei se ela estava dormindo com outro homem. Devo acrescentar também que outras 2 pessoas ficaram em nossa casa por causa do aumento da minha hipoteca. Sarah, que tem 20 anos, era amiga minha e da minha esposa há cerca de 6 anos. Sarah era basicamente como minha irmã mais nova que eu nunca tive, e ela era extremamente leal a nós dois. Outra, Amber, de 22 anos, era uma amiga íntima minha, na época namorada. Desde que voltei daquela operação,
Amber me contou o que minha esposa estava fazendo e com quem. Quando confrontei Sarah sobre isso, ela afirmou que minha esposa estava sendo fiel. Uma noite pedi à minha esposa que me mostrasse quem estava na casa. Ela imediatamente passou a se defender e começou a me repreender ao ponto do abuso verbal. Quando eu pedi a ela para me mostrar a casa diante das câmeras, para que eu pudesse ver quem estava lá, ela me dizia para desligar. Amber me mandou uma mensagem um dia e me disse para verificar minha câmera de segurança na garagem, entre um determinado horário. Eu estaria condenado se não visse outro fuzileiro naval saindo de minha casa e dando um beijo de despedida em minha esposa. Liguei imediatamente para a polícia militar, pois é ilegal um fuzileiro naval ou militar trair ou ter um relacionamento amoroso com uma mulher ou um homem casado. Eu, sendo um mecânico amador decente, disse ao sargento que descobriu que o cara que estava saindo da minha casa era da PMU e que ele dirigia esse tipo específico de carro estilo coupé estrangeiro e tinha uma tatuagem no braço. Após esse telefonema, saí para outra operação. Quando volto alguns dias depois e recupero meu telefone, não tínhamos permissão para pegá-lo. Recebo uma enxurrada de mensagens, perguntando como eu poderia fazer acusações forjadas contra alguém que era apenas um amigo. E outra mensagem de um primeiro sargento e 8 que me disse para ligar para ele. Liguei para o primeiro sargento e contei-lhe todas as informações e enviei-lhe por e-mail a prova que tinha. Ele disse que iria investigar e me ligaria de volta mais tarde. Depois disso, acordo todas as manhãs às 3 da manhã por causa da diferença de horário que o registra quando ele sai. Certa manhã, até fiquei um pouco mesquinho e mudei a senha do sistema de segurança e armei-o remotamente para que eu fizesse um barulho alto quando ele saísse, e quando ela fosse colocar o alfinete, não funcionaria. Durante todo o tempo que isso aconteceu, eu não estava comendo nem dormindo. Eu comia a cada 3 dias e dormia a cada 4 ou 5 dias. A única coisa que eu tinha em termos de alimentação era um Menthol Camel Quash 3 maços por dia e só Deus sabe quantas bebidas energéticas. Além dos meus hábitos de sono e alimentação, ela mandava uma mensagem para sua irmã e outra amiga próxima dela com uma foto de um cara aleatório. Ela continuaria dizendo que estava fazendo todas essas coisas sexuais com eles, e como eles eram melhores do que eu. Seu insulto favorito para usar por um tempo depois que eu voltasse eles, obviamente, voltariam para mim, e eu confrontaria minha esposa. Ela negava e afirmava que era um teste para ver quem eram seus verdadeiros amigos, pois ela veria se eles me contariam o que discutiriam. A amiga e a irmã me mostravam as mensagens entre minha esposa e esses caras tatuados e malucos, e isso me deixava ainda mais deprimido por causa das minhas próprias inseguranças corporais. Ela até me disse que espera que o helicóptero que eu estava pilotando no dia seguinte caia e queime comigo preso dentro dele, para que ela não precise falar comigo novamente, e eu possa deixá-la em paz. Durante esse período, passei de triste, deprimido e magoado a não cuidar dela, a não ser pelo fato de ela me ter dado meus lindos filhos. Avançando para cerca de 4 dias antes de partirmos, Sarah me chama de histérico. Ela diz que sente muito pelo que está prestes a me dizer, mas minha esposa estava me traindo desde quando voltei da operação, onde tudo deu errado. Ela estava saindo e dormindo com cerca de, em suas próprias estimativas, 7 a 8 homens, principalmente uma noite só, mas aquele que peguei saindo de minha casa estava lá há 3 semanas. Fico vermelho e digo algumas coisas que provavelmente não deveria, e, no final do nosso telefonema, ela me diz para esperar um telefonema do Texas. Alguns minutos se passam, recebi a ligação e você não sabe disso? Era o cara saindo da minha casa. Ele se desculpa muito e diz que realmente não sabia. Ele continua dizendo que minha esposa percorreu a casa e retirou e recolocou todas as nossas fotos, escondeu minhas roupas. Disse a ele que eu era um ex-noivo que terminou logo antes de eu sair, e o pior de tudo, disse a ele que nossos filhos nem eram dela. Ele pediu clemência porque também tinha um bebê de um relacionamento anterior a caminho. Pude ouvir o medo na voz deste homem, e depois de lidar com os interrogadores no nosso último trabalho de destacamento, percebi que ele estava a ser genuíno.
Bem, pouco depois disso recebi um telefonema da minha mãe. Ela me diz que preciso ligar para minha esposa porque ela não está bem. Então eu ligo e ela admite tudo, sendo quase incompreensível. Ela me disse que sentia muito por tudo e que tinha uma arma na mão. Obviamente enlouqueço porque ninguém está em minha casa além de minha esposa, e ligo para o escritório do xerife local. Em seguida, passo as próximas 4 horas coordenando com os paramédicos, os delegados do xerife e minha esposa. Então finalmente posso deixar a Califórnia 4 dias depois. Ao longo de algumas semanas depois que voltei para casa, ficamos discutindo após vários dias discutindo. O outro fuzileiro e eu na verdade nos tornamos bons amigos e companheiros de bebida, porque quando ele veio se desculpar comigo, ele chamou minha esposa de besteira, dizendo que ela era uma mulher, esposa horrível, e que nossos filhos, ele colocou muita ênfase nisso, merecia uma mulher melhor e que ele esperava que eu a deixasse. Devo acrescentar que, como minha esposa não lhe contou que era casada, ele quase passou algum tempo na prisão militar e recebeu uma dispensa desonrosa. Alguns dias depois disso, eu estava pensando e peguei o telefone dela, enquanto ela dormia uma noite, e baixei os dados do Snapchat, enviei para mim mesmo por e-mail e excluí todos os vestígios do telefone dela. Que tesouro eu descobri aqui! Me mostrou nomes, horários e conversas, mas não me mostrou imagens que foram enviadas entre ela e os ditos rapazes. Ela estava com muitos outros caras e percebi que o que Sarah havia dito estava certo. Havia vários parceiros de caso. Eu localizei todos eles, e depois de alguma garantia minha dizendo que não queria entrar com nenhuma ação legal contra eles, eles se abriram. A narrativa que me contaram era muito consistente com a que ela havia contado à AP principal, mas ela esteve contando à AP principal pelo menos 5 caras, 2 ainda não entraram em contato comigo. O que agora me leva ao meu dilema atual. Eu amo minha esposa, mas não da maneira que deveria como cônjuge. Eu conheci algumas mulheres online quando estava na Califórnia, e com todas essas coisas acontecendo, eu só queria conversar com as pessoas para me distrair. Perto da hora de partir, cheguei ao estágio da raiva, e, ao longo dos meses seguintes, comecei a enviar fotos e mensagens explícitas para algumas dessas mulheres. Minha esposa descobriu em dezembro de 2023 e tivemos uma grande briga. Ela tinha feito terapia depois de algumas semanas depois de eu voltar e estava muito melhor mentalmente, mas eu não estava. A única razão pela qual fiz o que fiz foi para sentir em algum nível, e fazê-la sentir a dor e a angústia que eu senti. Senti que falar sobre meus problemas com alguém não me ajudava, pois estava constantemente no gabinete do capelão, enquanto estava lá, e até participei de algumas sessões de terapia, por conta própria. O trabalho não estava indo do meu jeito, e eu simplesmente senti um vazio. A única coisa que me manteve com os pés no chão foram meus filhos, meus cachorros e alguns amigos incríveis, aos quais sempre devo minha vida. Recentemente, ela me pegou com fotos de uma das outras mulheres, que eu honestamente esqueci, e me disse que levaria meus filhos embora, e que eles merecem um pai que valorize e trate sua mãe como uma rainha. Nós começamos a discutir, e eu contei o fato de que ela disse a alguns de seus parceiros de caso que nossos filhos não eram dela. Eu sei que o que fiz foi errado? Sim, 1000%. Eu me arrependo agora? Sim, eu me arrependo. Mas ainda sinto que amo minha esposa porque ela deu à luz aos meus filhos, e não como esposa. Eu sei que alguns, se não a maioria de vocês, vão me dizer que sou uma pessoa terrível pelo que fiz, e que deveria ter me divorciado dela, em vez de fazer jogos mentais. Não é tão simples assim. Eu saio constantemente para exercícios de treinamento com duração mínima de 5 dias, sem mencionar que estou em status de implantação. Eu nunca veria meus filhos, enquanto estivesse no meu atual MOS emprego, e acabei de assinar um contrato de realistamento por mais 4 anos. Sem mencionar que parte de mim queria fazê-la sofrer tanto quanto eu. Obrigado por me deixar compartilhar. Bom, infelizmente não tivemos nenhuma atualização, porém é fácil de perceber que o relacionamento do OP já é mais uma amizade do que realmente 2 pessoas casadas. É difícil para o OP tomar uma decisão por causa dos filhos, porém ainda assim, eu espero que o OP se separe dela, mesmo que seja só no futuro onde os filhos dele já estejam mais crescidos.
A traição que ela fez com ele é algo imperdoável. Se ele voltar a se relacionar com ela, ele com certeza vai sofrer com isso outra vez. Lembre-se, a traição não deve ter perdão. Bom, se você gostou do relato, deixe o like e se inscreva para receber cada vez mais relatos.